Paz do Senhor, querido professor, aluno, jovem, né? Da nossa Escola Bíblica Dominical de Jovens. Eu sou o presbítero Gabriel Gomes, aqui da cidade de Criciúma, Assembleia de Deus em Criciúma, da cidade, da Terra do Carvão, né? Terra do Carvão, dos parques. Nós estamos direto dos estúdios ADC TV e você está no canal ADC Educacional. Aqui nós temos as faixas, todas pré-aulas de todas as faixas etárias, das crianças até os adultos, e você está aqui comigo no dos jovens. Meus queridos, nós estamos indo para a nossa última lição, a 13ª lição. Essa lição do segundo trimestre vigente do ano 2024, nós trabalhamos o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Na primeira lição nós trabalhamos a realidade da fé cristã, na segunda lição nós trabalhamos a realidade do Deus da Bíblia, na terceira lição a realidade bíblica do pecado, na quarta lição a realidade bíblica da salvação, a quinta lição a realidade bíblica da santificação cristã, na sexta lição a realidade bíblica do cuidado com o corpo, na sétima lição a gente trabalhou a realidade bíblica do casamento, na oitava lição nós trabalhamos a realidade bíblica do trabalho, na nona lição a realidade bíblica das finanças, na 10ª lição a realidade bíblica do Senhor Jesus, na 11ª a realidade bíblica da esperança, na 12ª a realidade bíblica do evangelho na cultura e na 13ª e última lição, que é hoje, nós vamos trabalhar a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Lembrando que essa lição ela é uma lição de defesa da fé, é uma lição que a gente trabalha com os nossos jovens, pois nossos jovens são atacados diariamente e eles precisam fazer a diferença. E essa lição, toda lição, ela deu base bíblica para que a gente possa combater as heresias, combater as coisas que os nossos jovens estão sendo atacados no casamento, né, sobre salvação, e foi uma bênção. E hoje também não será diferente. Nós vamos falar sobre a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Vamos lá para o nosso texto do dia. O texto do dia está localizado em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 12. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. A nossa síntese, ou o nosso resumo da lição, diz assim: Deus espera que façamos a diferença na vida do próximo, demonstrando assim o poder de uma fé genuína. Os nossos objetivos que nós temos nesse domingo pela manhã é conscientizar de que o Evangelho nos direciona para Deus, saber que o Evangelho nos direciona para o mundo e ressaltar que o Evangelho nos direciona para a eternidade. Então, 3 pontos principais. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos direcionados, justificados, perdoados por Deus, né? Amados, adotados por Deus. Então, o Evangelho, ele nos direciona. E o nosso jovem precisa ter consciência que o verdadeiro Evangelho, a realidade bíblica do verdadeiro Evangelho, nos mostra que Jesus, quando morreu na cruz, nos aproxima do Pai, né? Foi o próprio Jesus que diz que sem Ele nós não conseguimos chegar até o Pai. E nós precisamos saber que nós estamos aqui por uma missão, né? Que o Evangelho nos direciona para o mundo, para pregar o Evangelho, para falar sobre as boas novas. E ressaltar que nós não estamos aqui eternamente, nós estamos aqui de passagem, mas há uma eternidade nos esperando. Meus queridos, nós temos, antes da nossa introdução, nós temos o nosso texto bíblico em classe que eu quero lhe convidar a você ler com o seu jovem, que é Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16, tá? Leia com o seu jovem, para que o seu jovem cresça em graça e em conhecimento. Vamos para a nossa introdução. Diz assim: ao longo desse trimestre abordamos alguns dos pontos tidos por essenciais para a fé cristã. Não esgotamos o assunto, pois sabemos que muitos outros pontos existem e que podem ser pesquisados e aplicados
as nossas vidas e a de quem está estudando a respeito da fé cristã. As temáticas que estudamos mostram a importância do Evangelho e da palavra da vida de quem já recebeu a Jesus. Nessa última lição, cabe a seguinte pergunta: que diferença o Evangelho pode fazer pela humanidade? E o que veremos nesta lição. O primeiro tópico vai falar sobre o Evangelho que nos direciona para Deus. Direciona a nossa fé. E aí eu anotei aqui: uma vez firmados em Cristo, em suas palavras, somos direcionados a viver não conforme o padrão do mundo, mas nas perspectivas celestiais. Então, nós não andamos como o mundo rege, nós andamos totalmente contramão o mundo. O mundo prega uma liberdade, na verdade não liberdade, uma libertinagem e também uma escravidão, porque tu é escravo daquilo. O Evangelho de Cristo. Então, o que nos direciona é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. Para isto, é necessário que possamos crer naquele que tem nos chamado. Então, a primeira coisa, nós precisamos crer em Jesus. Importante, neste momento, professor, questionar os seus alunos se eles de fato querem a palavra de Deus. Deixe muito claro isso para eles. Se eles estão formados sobre o que ele diz, informados sobre o que o Senhor diz, ou sobre o que eles apenas vê e ouvem aí no mundo. Ora, a palavra de Deus diz, a palavra diz que ame a fé, que amar a Deus, sem fé é impossível amar a Deus. Então, nós precisamos ter uma fé verdadeira, naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós andamos. Então, se nós não tivermos uma fé verdadeira, é aquilo que a palavra de Deus diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos também, o nosso segundo subtópico temos paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Através de Cristo Jesus, com o seu sacrifício, ele pagou nossa dívida de pecado e agora podemos ter livre acesso à presença do Pai. Então, quando Adão e Eva pecam e o povo de Israel vem pecando, errando, a humanidade se afasta de Deus, né? Quando Adão e Eva pecam, há um afastamento de Deus, há uma barreira. Mas quando Jesus vem à cruz e é crucificado, seu sangue vertido, ao terceiro dia ressuscitado, nós fomos perdoados por Deus. Nós temos paz com Deus. Não há nada que possa nos separar, além do pecado, da prática do pecado. Mas Jesus veio para que esse pecado seja aniquilado, né? Seja perdoado. Então, nós temos paz com Deus. Então, é uma coisa muito importante para deixar claro aqui. O Evangelho nos direciona para Deus. E por isso que nós temos paz com Deus. Uma boa notícia, terceiro subtópico. O Evangelho são as boas novas de paz que chegaram a nós. Através do Evangelho, como a própria palavra menciona, fomos justificados. Agora nós, homens, podemos nos achegar diante de Deus. O contrário também é verdade. Ou você está reconciliado com Deus, a partir de Cristo, ou a sua vida está longe de Deus e muito perto do mundo. Ou melhor, no mundo. Então, não existe dois caminhos. Ou melhor, existem dois caminhos. Não existe uma terceira via aqui. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Então, nós temos uma boa notícia. Jesus perdoou os nossos pecados quando foi para a cruz do Calvário. Deus perdoou os nossos pecados através do seu Filho. No entanto, todavia, se eu não quero andar nessa prática, então eu ando conforme o mundo rege. Mas se eu ando acreditando, tendo fé naquilo que Deus fez, dando o seu Filho, então eu tenho uma boa notícia. Eu fui justificado e perdoado por Cristo. Segundo tópico, diz: o Evangelho nos direciona para o mundo. Vamos lá, o primeiro subtópico vai falar sobre sal e luz. A palavra nos diz que devemos ser sal e luz da terra. Então, nós precisamos ser a diferença. Não há como, neste momento, apenas
não há como neste momento apenas nos tirar do mundo. Nós participamos dele. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ir para a faculdade, nós precisamos andar diariamente no mundo. Então, nós precisamos ser a diferença, nós precisamos ser sal e ser luz. Neste momento, professor, tu pode até deixar muito claro para o seu aluno que não tem como ser retirado do mundo para ser livre, né, do maligno, ou, por exemplo, estar numa bolha, dentro de uma bolha que você não tem contato. Não, você vai ter contato com as pessoas. Então, deixe muito claro que o jovem precisa estar aqui, mas precisa sendo a diferença e proclamando as boas novas, sendo a diferença no mundo. Neste momento, professor, eu até anotei aqui, os seus alunos, você pergunta se os seus alunos estão de fato sendo a diferença, lá no colégio, lá no trabalho, e se para eles o que seria ser sal e luz do mundo. As relações familiares, o nosso segundo subtópico. Um dos âmbitos onde o evangelho faz a diferença é no meio da nossa família. Ele converte o coração dos filhos aos pais e aos pais aos filhos. Alguém que caminha com Cristo se torna diferente em casa. Então, se você caminha com Cristo, se você vive uma vida com Cristo, é interessante você até deixar isso claro para o jovem, que ele não tem que ser um na igreja e outro lá em casa. Quando ele é alcançado pela realidade bíblica do evangelho, ele é diferente também dentro de casa. Ele é um crente, ele é um exemplo dentro de casa. O meio ambiente. Quem ama Cristo também ama o que ele criou. Não podemos nos dizer apaixonados por Deus se destruímos a sua criação. Um dos pontos importantes da vida do cristão é o cuidado pelas pessoas e natureza. Então, o cara diz que serve a Deus, mas destrui tudo, né? Não tem prazer por aquilo que Cristo criou, até pelo seu próprio corpo, que a gente tratou nessa lição isso. Então, é importante também esse subtópico. Vamos lá, o Evangelho nos direciona para a eternidade. Glória a Deus por isso, né? A eternidade em nosso coração. Eclesiastes menciona que Deus colocou um anseio pela eternidade no coração do homem. Nós desejamos ter corpos glorificados. Quando crianças, imaginamos que podemos voar, postamos tanto dos nossos heróis, né, da Marvel. Por que será, né? Por que será? Ansiamos pelo nosso corpo glorificado e pela eternidade sem que percebemos isso muitas vezes. Odiamos a morte e a separação que ela traz porque não fomos criados para experimentar de uma morte eterna, mas para ansiar a eternidade. Então a eternidade precisa estar no nosso coração. Nós precisamos ansiar pelo céu. As pessoas estão perdendo a alegria da salvação. As pessoas estão perdendo a alegria de ser um salvo em Cristo Jesus. Querido, talvez você vai encontrar alunos que estão passando por problemas, por dificuldades financeiras, problemas familiares, mas faça ele relembrar que no coração dele, o coração precisa estar pujante, alegre. Por quê? Porque tem o céu esperando e a eternidade precisa estar no coração deles. Vamos lá, nós não estaremos sozinhos. Há muitas culturas no mundo que o evangelho tem alcançado e muitas vezes não possuímos a dimensão disso. E nos sentimos sozinhos ao enfrentarmos lutas, mas é importante sabermos que não estamos sós. Há muitos em toda parte sofrendo perseguição. A igreja de Jesus Cristo é muito maior do que podemos imaginar. E cabe a você e eu sermos propagadores em nosso dia do evangelho, propagadores em nossos dias do evangelho, né? Falar do evangelho, pois ele faz a diferença na vida das nações e na nossa história. Então, nós não estaremos sozinhos na eternidade, mas também não estamos sozinhos. Cristo está conosco e nós temos o dever de anunciar às pessoas que a igreja é grande, que a igreja é gigante, que a igreja é eterna também. Nós precisamos pregar o evangelho para toda criatura. Vamos lá? Conclusão. O evangelho de Jesus Cristo pode fazer grandes coisas pelo homem moderno, tanto quanto fez pelos homens que creram em Jesus nos últimos séculos. E até que o Senhor Jesus
retorne para buscar a sua igreja, devemos pregar e viver a sua mensagem como exemplo a todas as pessoas de todas as culturas. Glória a Deus! Nós terminamos mais um trimestre e eu quero deixar um abraço aqui ao pastor Roberto Ronato Weiler, ao nosso vice-presidente, pastor Adriano Sebem, ao pastor Carlos de Souza, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, nosso coordenador da DCTV, pastor Ramon, ao nosso diretor de imagem, presbítero Adriano Fidelis, que cuida das câmeras aqui, uma bênção, ao nosso responsável pelas artes dos slides, né, os tópicos, o Júlia Pereira, um abraço a todos e quero desejar uma boa aula, que Deus abençoe você. Eu espero ter ajudado você, espero que nesse trimestre nós podemos, né, através da lição, crescer bastante e o nome do Senhor ser glorificado, e que essa aula seja uma bênção lá na tua igreja, que os jovens sejam impactados. Tenho certeza que nessas 12 lições que você teve, já houve mudanças, e no término dessa lição não será diferente, e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da tua vida, que Deus cuide dos teus familiares, é o desejo do meu coração alinhado com o céu, e vamos que vamos, que a vida não para. Deus te abençoe!